Queridos, nós vamos continuar com mais uma palavra do vocabulário do discípulo de Jesus ao longo desse ano. E a palavra de hoje é separação. E nós vamos abrir em Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Eu vou pedir para você deixar aberto sua Bíblia aí em Gênesis 27. Nós vamos ler esse capítulo juntos. E talvez você esteja familiarizado com essa história. Mas se você não está, eu queria, antes da gente ler, e para você ler esse texto já com algumas coisas em mente, eu queria só fornecer alguma explicação antes, tá? Esse momento ele acontece no momento da história de Israel que nós chamamos de a história dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Eles são os fundadores da nação de Israel. Então você tem Abraão, que deu à luz junto com Sara a Isaac por um milagre. E Isaac então tem 2 filhos. Quando a mulher de Isaac, chamada Rebeca, ela é engravida, nós vamos descobrir que aquilo aconteceu por um milagre, porque ela era estéril. E então, enquanto ela está grávida, existe uma agitação no ventre dela. E eles vão orar ao Senhor. Aí no capítulo 25 de Gênesis diz assim: eles oraram ao Senhor, o Senhor lhes respondeu a seguinte coisa: existem 2 nações no seu ventre, Rebeca. 2 grandes líderes de 2 nações estão no seu ventre. E eu quero dizer, antes que eles nasçam, que o mais velho servirá o mais novo. Naquela cultura em que tudo girava em torno do primogênito, o que é uma coisa daquela cultura que é um pouco difícil da gente se relacionar. Naquela cultura o primogênito ele tinha o dobro da herança dos demais filhos e cabia a ele sustentar a posição da família na sociedade para a próxima geração, economicamente, religiosamente, em termos sociais. Era muito incomum que nós pudéssemos imaginar o irmão mais velho servindo o irmão mais novo. Mas foi isso que Deus disse. E quando chega a hora do parto, algo muito incomum acontece. Porque o primeiro filho que nasce, ele nasce assim uma criança peluda, né? Que recebe o nome de Esaú. E o segundo filho, ele nasce meio que grudando no calcanhar do primeiro, como se ele quisesse sair na frente e ser o primogênito. E ele recebe um nome que é Jacó, que significa usurpador, aquele que toma o lugar de outrem. Então, eles crescem e Esaú torna-se um típico cidadão daquela sociedade, né? Um caçador, um cara atlético, um cara que é o predileto, o preferido do pai. E Jacó se torna um homem pacato, um homem que ficava mais tempo na tenda, diz que ele jogava alguns jogos online à noite, assistia bastante Netflix, ficava mais dentro de casa, uma outra geração, né? E aí a gente tem que Jacó é o predileto do pai, Jacó é o predileto da mãe, Esaú é o predileto do pai, e a gente tem um momento aqui em que essa predileção ela vai intoxicando a família, e que a família ela vai perdendo saúde, vai se tornando uma família progressivamente doente, porque o pai não esconde sua predileção por Esaú, e aí a mãe se ressente da rejeição de Jacó e o acolhe, mas todos esses anos de competição, todos esses anos de hostilidade, eles vão culminar num evento que acaba por precipitar o fim da família. Em determinado momento, é sempre importante a gente destacar, Esaú chegou um dia e não conseguiu caçar nada. E ele chega em casa urrando de fome, né? Imagine Esaú como um típico atleta, um porte atlético assim, né? Tem muita necessidade de proteína. E ele chegou em casa urrando de fome e Jacó estava fazendo um ensopado. Ele falou assim: olha, me dá um pouco dessa comida. E Jacó diz assim: só se você me vender o seu direito de primogênito. O que por si só é uma loucura. Mas a resposta de Esaú é mais louca ainda. Ele diz: de que me vale um direito de primogênito se eu vier a morrer de fome? E então o texto de Hebreus 12 vai dizer que ele foi profano e que ele foi imoral,
por desprezar realidades que eram tidas como sagradas na sua cultura. Ele desprezou as promessas de Deus, ele menosprezou as bênçãos de Deus e trocou a sua primogenitura por um prato de ensopado. O tempo prossegue e agora o narrador nos coloca diante de um outro momento existencial muito importante da família, porque Isaac envelhece, começa a perder a visão, e a cegueira é um prenúncio da morte, e então ele deve, por um rito cultural e familiar, ele deve abençoar os seus filhos. E é justamente essa deixa que suscita aquilo que está sendo narrado no capítulo de Gênesis 27. O texto diz assim, leia comigo. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Ele respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa, que tanto aprecio, e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca, ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú, Rebeca estava ouvindo o que Isaac disse a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos e a parte-lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai. Respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, sou. Então lhe disse, meu filho, traga-me da sua caça, para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, seu pai comeu, também trouxe vinho, e ele bebeu. Então seu pai Isaac lhe disse, venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai e lhe disse, meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac, quem é você? Ele respondeu, sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado,
Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão. No início da década de 90, um italiano chamado Alberto Fratini, ele era engenheiro apaixonado por sorvete, trabalhava numa fábrica de eletrodomésticos, e ele sugeriu uma ideia aos seus superiores, que eles pudessem criar juntos, desenvolver um projeto de uma máquina, de um eletrodoméstico que faria o verdadeiro gelato italiano na casa das pessoas em 5 minutos. Então eles gostaram da ideia, eles desenvolveram um protótipo, esse protótipo foi testado, e eles desenvolveram uma campanha agressiva de marketing, dizendo: o autêntico gelato italiano na sua casa em 5 minutos. E então eles começaram a venda do produto. Só que à medida em que o produto ele chegava em algumas regiões mais quentes da Europa, e em outros períodos do ano, o que acontecia? A máquina não conseguia produzir sorvete cremoso, ela não gelava, resfriava o suficiente. E então ela produzia alguma coisa entre um milkshake e uma sopa doce. Ela não conseguia produzir sorvete. Logo, ela caiu em desgraça na opinião pública, e o modelo da Gelatorex foi simplesmente extinto, retirado das lojas, com um prejuízo absurdo, e no entanto, tornou-se como um sinônimo de produto mal desenvolvido, com uma boa ideia, mas um mau desenvolvimento. Existe um modelo da Gelatorex 3000 num museu de Milão, que é dedicado ao design industrial, porque ele foi desenhado com um design assim, tipicamente italiano, muito bonito, muito bem feito, mas a máquina não funcionava. Então, o Gelatorex 3000 é um paradoxo. Ele foi criado e desenhado para fazer alguma coisa que ele nunca conseguiu cumprir. Desenhado para produzir o verdadeiro sorvete italiano, nunca conseguiu produzir o verdadeiro sorvete italiano. E essa peça em exibição no Museu de Milão é como um grande paradoxo. Está ali alguma coisa que não conseguiu alcançar o seu propósito, o propósito embutido no seu design. Se você veio acompanhando as nossas reflexões, desde a criação, Imago Dei, tentação, queda, pecado, você vem percebendo que o homem foi criado por Deus com um determinado design, que Deus imprimiu no homem a sua própria imagem e semelhança, para que o homem pudesse experimentar de relacionamentos significativos com o próprio Deus e com o seu semelhante. Mas a queda produziu algo muito diferente na natureza humana. Se nós acompanhamos com atenção a reflexão do pastor Júnior na semana passada, nós entendemos que a queda mudou a essência da natureza do homem de tal maneira que nós já não operamos nas bases de bondade e justiça com as quais nós fomos criados. O que significa dizer o seguinte:
O homem continua com esse design, nós continuamos ansiando por relacionamentos significativos. Isso ainda está impresso em nós. Mas hoje nós funcionamos de uma maneira que nós não conseguimos desfrutar da intimidade, da unidade, do pertencimento e do vínculo com as pessoas e com Deus para o que nós fomos criados. Na teologia, os teólogos utilizam uma palavra para esse estado de separação do homem, que é a alienação do pecado. Mas alienação significa exatamente isso. Separação significa divórcio, significa que duas realidades que deveriam estar jungidas, unidas, elas estão separadas. E quando eu pensava sobre uma história bíblica que ajudasse a gente a materializar na nossa cabeça o que isso funciona para nós, não como um conceito da alienação, mas como algo que realmente acontece no dia a dia, essa história me vem à mente. Por quê? Porque basicamente é uma história de família. Lembre-se que nesse momento do desenvolvimento da tribo de Israel, ou da nação de Israel, eles ainda não são uma nação, eles são uma família. Então nós temos a história da família de Abraão e Sara, depois de Isaac, e depois da família de Jacó, e dos filhos de Jacó em Gênesis. E nós temos aqui retratos de família. E é justamente aqui que nós começamos a perceber o estado da família de Isaac, de Rebeca e os dois irmãos. Por quê? Porque eles são uma família profundamente dividida. Isaac tinha um filho predileto, Esaú, porque esse filho Esaú, ele era a tradução de todas as aspirações de um pai para um filho naquela sociedade. Um caçador, um homem que estava apto para viver no ermo. Como Isaac preferia Esaú e rejeitava Jacó, a mãe tomou as dores de Jacó e ela tornou o seu filho predileto. Mas esse casal estava tão profundamente dividido, e os filhos também profundamente divididos, que o comentarista Robert Alter, ele diz o seguinte: o narrador vai colocando várias dicas narrativas para indicar o estado de separação dessa família. Por exemplo, quando Rebeca ou Isaac, eles se referem aos seus filhos, é sempre o meu filho ou o seu filho. Não aparece em nenhum momento no texto o nosso filho. É sempre o seu filho ou o meu filho. E os personagens, eles sempre interagem em pares nas cenas. Na primeira cena nós temos Esaú e Isaac, depois Rebeca e Jacó, depois Jacó e Isaac, e Rebeca nunca se encontra com Esaú. Jacó nunca se encontra com Esaú. Essa família está cindida. Quando Bruce Waltke, que comenta esse texto, ele diz assim: um conceito muito central para esse texto é o conceito de bênção e do que ela significa. Porque naquela sociedade antiga existia uma solenidade no fato de o pai, à beira da morte, abençoar o seu filho. Isso era algo esperado, era um protocolo social muito importante. Mas especialmente para os patriarcas, esse protocolo é muito mais especial. Por quê? Porque eles estavam carregando, geração após geração, as promessas de Deus que foram feitas a Abraão. Então essa bênção, ela vem revestida de um poder. A visão dessas pessoas que estão dentro do texto é que essa bênção do patriarca, no último instante, ele sela o destino daquele indivíduo. É a própria mão de Deus abençoando aquele camarada, não é apenas a voz do patriarca. Tanto é que quando ele dispensa a bênção sobre Jacó, ele diz assim para Esaú: meu filho, eu já o abençoei e ele será abençoado. Eu não consigo reverter isso. É como se o ato de abençoar estivesse além até das capacidades daquele que abençoa. Então, Isaac, sabedor de que um dia Deus disse: o mais velho servirá ao mais novo, mesmo assim ele chama Esaú, que é seu filho predileto, e arma com ele quase que secretamente, pelas costas da esposa e do outro filho, que ele receberá um jantar e o abençoará. Ele faz isso secretamente, porque Isaac é seu filho predileto, e o que Deus falou não conta. Mas Rebeca estava ouvindo atrás da porta, que é uma coisa que Sara também fazia. Vai ver, era um traço de família.
E quando ela ouve atrás da porta, ela vira e fala assim para Jacó: eu tenho um plano. E é engraçado, parece que ela passou anos pensando nisso. Ela passou anos pensando nisso porque Jacó era um cara totalmente diferente de Esaú, mas ela tem um expediente de colocar pelos nele, de vesti-lo com a roupa e de preparar uma refeição especial. Jacó se apresenta diante de Isaac. Note que Isaac está desconfiado ao longo do texto. Ele tem que cheirar, ele tem que apalpar, ele está desconfiado, mas ele abençoa. E então quando ele abençoa Jacó, Jacó sai da cena e Esaú entra na cena. E nós começamos com uma espécie de anticlímax, porque naquele exato instante, tanto Isaac, quando percebe o que aconteceu, o texto diz que ele treme, ele tem um tremor, e ele diz: seu irmão esteve aqui e roubou a bênção de você. Esaú chora amargamente. Pense um pouco sobre isso. Isaac e Esaú se amavam. E eles haviam criado essa expectativa de que haveria um dia em que Isaac passaria o bastão da liderança da família para as mãos de Esaú, seu filho predileto. Mas Rebeca e Jacó, eles vêm com um plano que destroça, solapa e vandaliza essa intimidade entre pai e filho, de tal maneira que ao final do texto, Esaú se sente completamente violado na sua intimidade e ele repete: mas o Senhor não tem uma bênção para mim, meu pai? E ele diz: meu pai, meu pai, meu pai, 3 vezes, para sinalizar o quanto aquilo era importante para Esaú dentro da relação com seu pai. No final, Esaú chora, não há reversão da bênção. A bênção que havia sido concedida a Jacó, concedendo abundância, domínio e governo, ela se transforma para Esaú numa bênção de estar no ermo, longe dos lugares que são mais férteis, e de servir o seu irmão com a sua espada. E à medida em que nós lemos esse texto, algumas perguntas aparecem na nossa cabeça. A primeira pergunta que me vem quando eu leio esse texto é o seguinte: essa daqui não é uma família de Deus? Nós não estamos falando de pessoas de Deus aqui nesse texto? Não são incrédulos, são homens e mulheres da aliança. Essa é a primeira coisa que tem que nos chamar a atenção, como esses narradores da Bíblia, eles não envernizam os heróis bíblicos. Eles simplesmente narram as coisas como elas aconteceram. Se fosse eu contando o início de uma nação, eu teria a tendência de idealizar esses patriarcas, mas não é isso que acontece aqui. Eles são retratados com todas as suas fraquezas e com todas as suas vicissitudes. A segunda coisa que me lembra, falando assim sobre não são pessoas de Deus, é o seguinte: como é difícil passar a fé para a próxima geração. Os meus bisavós eram presbiterianos. Se converteram no final de 1800 e bolinha, quando ainda se tomava guaraná com rolha. Dos filhos deles, poucos foram cristãos. Dos netos, quase ninguém. E dos bisnetos, praticamente ninguém vai à igreja. Praticamente ninguém vai à igreja. Pense sobre os desafios que nós temos de incutir a fé na próxima geração. E se você tem filhos adolescentes, esse é um momento absolutamente estratégico, crucial, para que você, pai e mãe, possa ser usado por Deus, para que as fichas da fé possam cair no coração dos seus filhos. A segunda pergunta que vem à minha mente é o seguinte: como é possível isso acontecer em uma família? Nós não estamos falando de estranhos, nós não estamos falando de inimigos, nós estamos falando de pai, de filho, de mãe. Como é possível que isso aconteça dentro de uma família? Agora, pense comigo, isso daqui não é um retrato mais ou menos parecido ou quase fiel da sua família e da minha família? Nas nossas famílias não existem filhos prediletos, filhos rejeitados, competição entre irmãos, desarmonia entre
entre marido e esposa, divisão de opiniões, cada um indo para o lado, cada um impondo a sua agenda. Na verdade, Gênesis não está contando a história de estranhos. Gênesis está contando a nossa história. Porque é a história da nossa família que está aqui. Uma coisa que eu sei que as pessoas geralmente perguntam quando leem esse texto é o seguinte: Jefferson, quem é o mocinho e quem é o bandido nessa história? Dessa coisa toda, quem é o mocinho, quem é o bandido, né? Dentro lá da filosofia da nossa grande filósofa Cássia Eller, quem é a ovelha negra da família? Nós queremos descobrir quem é a ovelha negra da família. John Hartley, comentando esse texto, diz assim: ao ouvir essa história, não devemos classificar os personagens como bons ou maus. Todos os personagens têm características admiráveis e deploráveis. Cada um deles traz uma contribuição definitiva para a tragédia dessa família. Isaac tem um filho predileto, rejeita Jacó. Jacó é acolhido por sua mãe, os cônjuges se dividem. A hostilidade entre os irmãos cresce e é reforçada pela predileção dos seus pais. Mãe e pai não conversam sobre o momento crucial na vida dos seus filhos, que é a hora da bênção. Isaac trama pelas costas de Rebeca, e Rebeca trama pelas costas de Isaac. Isaac e Esaú são traídos, tanto pela mãe quanto pelo irmão. E no final das contas, como tudo isso termina? Tudo isso termina assim: Esaú pensa consigo: a morte do meu pai está próxima. Eu não vou matar o meu irmão hoje, porque se eu matar o meu irmão hoje, um banho de sangue vai quebrar o coração do meu pai. Mas assim que o meu pai descer a cova, eu vou dar cabo da vida de Jacó. E aí nós temos um eco da história de Caim e Abel, onde um irmão odeia o outro, e ele começa a tramar e a planejar o assassinato do próprio irmão. Quando Rebeca realmente, ela percebe as coisas no texto. Vocês notam como Rebeca, ela tem essa percepção. Ela fala assim: Esaú está tramando alguma coisa. Esaú, ela fareja. E ela diz: preciso de um motivo para mandá-lo embora. E ela fala assim: que Jacó nunca se case com uma mulher hitita, como fez Esaú, porque se eu tiver outra nora hitita, eu não vou aguentar. E então ela envia Jacó para a casa do seu irmão Labão, para que lá ele encontre alguém para casar. Como essa história termina? Essa história termina com o fato de que Jacó vai ficar 20 anos longe da sua terra e será explorado, trapaceado e enganado pelo seu próprio tio durante 20 anos. Para todo enganador existe um enganador. Ele vai sofrer as consequências daquilo que ele fez. Rebeca nunca mais verá seu filho amado. Enquanto ele está fora, ela morre. Rebeca vai ficar em casa para sofrer a hostilidade e a frieza do marido, cuja confiança ela havia quebrado, e do filho, cujo coração ela havia machucado. Você está assistindo no capítulo 27 a morte de uma família. Você está assistindo à destruição e ao colapso final de uma família. Essa família já não existe mais como família após o capítulo 27 de Gênesis, e levará 2 décadas para que Esaú e Jacó possam se reconciliar, mas isso é uma história de um outro sermão. Eu quero caminhar para o final dizendo o seguinte: tem umas histórias na Bíblia que quando a gente lê a história a gente entende. Não é que a gente não entende, a gente entende. Mas fica uma pulguinha atrás da nossa orelha dizendo o seguinte: por que essa história está na Bíblia? O cara poderia ter simplesmente dito assim: teve um quiprocó lá na casa de Isaac e Rebeca e cada um foi para um lado. Ele poderia ter descrito tudo isso com uma linha. Mas ele toma toda esse trabalho literário, e imagine só como era difícil compor um texto há milhares de anos atrás, quando não havia disponibilidade abundante nem de papel, nem de tinta, de nada. E então você vê ele esculpir um capítulo imenso. Nós levamos basicamente 53 minutos para ler o capítulo juntos, né? E então você fala: mas qual é o sentido dessa história? Por que essa história está na Bíblia? Essa história está aqui porque o autor de Gênesis está martelando uma tese
Uma ideia. Que ideia! A família foi criada para ser um microcosmo da Trindade. A família foi criada para ser uma representação do Deus comunitário que nos criou. Mas depois da queda, mesmo a família que era para ser uma miniatura da Trindade, se torna um lugar profundamente hostil e perigoso. Veja se isso não é totalmente correlato à nossa experiência. As feridas mais profundas que nós trazemos na alma foram feitas aonde? Lá na nossa família. E eu topo com adultos de 40, 50 e 60 anos que trazem feridas abertas na alma, que foram feitas aonde? Lá na família. Foi um abuso paterno, foi uma mãe neurótica, foi um irmão narcisista, foi uma convivência tóxica, uma família perigosa. Porque o autor está nos dizendo: nós fomos criados para viver em comunidade, nós fomos criados com a Imago Dei, mas o pecado fragmentou e agora nós fomos criados para um propósito que nós não conseguimos cumprir. Nós não conseguimos viver como fomos criados para viver, nem na família, nem na sociedade, em nenhum tipo de relação horizontal. Essa família disfuncional, essa família perigosa, aonde os atores eles atacam uns aos outros, mentem uns aos outros, manipulam, torçam a verdade e no final das contas um assassinato quase acontece. Essa é uma comprovação de uma tese de que após a queda nós já não conseguimos operar dentro dos propósitos que Deus tem para nós. Eu quero encerrar com três coisas rápidas, mas importantes. A primeira é: quando se faz a autópsia dessa família, e quando nós pensamos em como essa família foi destruída e solapada, nós fazemos a pergunta: o que poderia ter evitado isso? O que poderia ter mudado o curso dos acontecimentos de tal maneira que essa família não passasse pela destruição pela qual ela passou? Qual foi o grande erro que eles cometeram? E o grande erro que todos os atores da história cometeram foi o fato de que todos eles estavam vivendo de costas para Deus. Todos eles, sem exceção. Isaac havia recebido uma palavra diretiva de Deus: o mais velho servirá ao mais novo. Mas porque tinha Esaú, seu filho predileto, decidiu abençoá-lo mesmo assim, ignorando aquilo que Deus havia dito. Esaú, ele simplesmente desmerece, ele simplesmente banaliza e trivializa as bênçãos de Deus, vendendo a sua primogenitura para o seu irmão, se tornando assim um homem que foi tido como imoral e profano, segundo Hebreus 12, na sua atitude de vender a sua primogenitura. Rebeca sabe da promessa que havia sobre a vida de Jacó, mas ela não confia que Deus é capaz de cumprir essa promessa, e ela decide fazer a coisa na força do seu próprio braço. Ela decide ser ela que vai fazer com que o seu filho seja abençoado. E Jacó, nesse momento da história, é um cara tão impiedoso, que no momento em que seu pai lhe pergunta: como foi que você conseguiu a caça tão rapidamente? Ele diz: Yahvé, o seu Deus, colocou no meu caminho. Ele mente tomando o nome de Deus em vão, sem nenhuma vergonha, sem nenhum rubor na face. Ele simplesmente toma o nome de Deus em vão. Aqui o autor nos lembra de que pessoas que estão desconectadas de Deus e que andam de costas para Deus, elas também estão desconectadas do próximo. E nós vamos nos lembrar de que quando os primeiros pais caíram, eles tiveram medo de Deus e eles fugiram de Deus, mas eles fugiram também um do outro. Note o que é o conceito de perdição no Novo Testamento. A ideia de uma ovelha perdida, de uma dracma perdida, de um filho perdido, de um ser humano perdido. A ideia de alguém que está em perdição é de alguém que foi criado para ter um relacionamento com Deus, mas ele simplesmente dá as costas para Deus e vai embora. E ele vai embora e ele continua indo sempre de costas para Deus. O diagnóstico
O diagnóstico de Gênesis para muitos problemas familiares que nós temos é: falta Deus na família. Pense comigo, se nós, chefes do lar, homens e mulheres, temos lido a Bíblia o suficiente com os nossos cônjuges. Pense se nós temos tido vida devocional e se nós estamos unidos nos propósitos de futuro que nós temos. Pense se nós estamos unidos na criação dos nossos filhos. Avalie se nós estamos alinhados espiritualmente. Avalie se nós estamos orando com os nossos filhos como nós um dia nos comprometemos diante de Deus e diante dessa comunidade. Avalie se nós estamos colocando Deus no centro, na base, acima, ao lado, dentro de tudo que diz respeito à nossa família. Falta Deus na família, meus irmãos. Falta Deus na família. A segunda questão é que essa desconexão de Deus gera essa incompreensível, mas absolutamente inegável desconexão nas nossas relações. Dietrich Bonhoeffer, comentando sobre a queda, no seu texto Criação e Queda, ele diz assim: após a queda, Adão e Eva se esconderam não só de Deus, mas também um do outro. E por isso, nós não vemos mais o nosso semelhante como um companheiro, mas como uma ameaça, ou muitas vezes como um objeto. As pessoas que andam de costas para Deus, também andam de costas para o seu próximo. Eu já falei várias vezes aqui, agora nessa próximas 3 minutos alguém fala assim: estava faltando o Jefferson falar da Isabela no sermão, tal. Então, praticar uma coisa aqui no sermão, vou falar da Isabela. Eu conheci a Isabela com 20 anos, e eu me apaixonei por ela na primeira vez que eu a vi. Pelas nossas últimas contagens, ela se apaixonou por mim na 97ª ou 89ª vez que ela me viu. Foi mais ou menos por ali. E embora nós venhamos nutrindo sempre um forte sentimento um pelo outro, ainda assim, é muito difícil fazer dar certo um casamento. As pessoas que se casam esperando que eu vou deixar a coisa andar por osmose e vai dar certo de forma involuntária, eu te digo, não vai. Não vai. Porque a nossa natureza humana, no seu modo padrão, no seu modo default, ela não está preparada para sacrificar, para renunciar, para pedir perdão, para se humilhar, e também não está preparada para abaixar a tampa da privada. Pastor, mas eu conheço tantas pessoas que ficaram casadas durante tantas décadas. Bom, se você definir casamento como continuar morando debaixo do mesmo teto, mas se você definir como a Bíblia define, os dois serão uma só carne, aí a coisa muda completamente de figura. É muito difícil construir um casamento que valha a pena. Por quê? Porque embora nós ainda tenhamos no nosso design o desejo por intimidade, por cumplicidade, por companheirismo, existe alguma coisa na natureza agora que luta contra isso. E nós construímos muros, e nós colocamos máscaras no rosto, e nós vivemos murados atrás de um troço que não é real. Tanto nós construímos muros para que as pessoas não nos acessem, quando, eventualmente, se eu tenho que sair do muro, eu coloco uma máscara no rosto, e o que vocês veem não é o Jefferson de todo dia. É uma versão envernizada, é a minha melhor versão. Mas dentro do casamento você não consegue manter as máscaras todos os dias. Se você quiser saber o quão pecador eu sou, e o quão miserável eu sou, pergunte para minha esposa. Ela caridosamente vai dar uma afagada na verdade. Mas quando eu peco contra ela. E é o coração dela que eu quebro. Isso me leva ao último ponto, que é a nossa epidemia de solidão comunitária. Rapaz, pense comigo como é difícil viver em comunidade, né? Em todo canto, na faculdade, na escola, no condomínio. Se você tem um vizinho que gosta de funk, então você sabe do que eu estou dizendo.
Você sabe do que eu estou dizendo. É feriado, o cara colocou um funk, velho, na maior altura, né? E aí você já começa a orar aqueles salmos imprecatórios. Senhor, faz cair fogo na cabeça dele, Senhor, né? Você busca recursos na palavra de Deus, né? Esmaga-o contra a rocha, Senhor. Coisas mais ou menos assim você ora, né? É difícil viver em comunidade. E pense como isso nos faz sermos pessoas tão solitárias. Pense assim, você vai para o trabalho todo dia. E tem um monte de gente que trabalha lá com você. Mas quantos amigos você tem ali? Nós estamos próximos geograficamente, mas nós estamos distantes afetivamente. Então nós temos tido uma epidemia de solidão crônica entre os jovens que estão deslizando por uma ladeira muito profunda de síndrome de ansiedade, de múltiplas patologias psiquiátricas, de depressão, baixa autoestima. Sabe por quê? Porque nós construímos a maior máquina de isolamento do mundo, que são as nossas tecnologias. Antigamente a criança ela tinha que conviver com as outras crianças. Hoje não, ela pode ficar horas no celular, envolvida no seu próprio mundo. E isso é tão ruim, e isso é tão deletério, e isso é tão patológico. Mas nós não estamos nos atentando, que nós estamos murados e construindo muros cada vez maiores. Tem gente que já construiu um muro tão grande, que quando ele tenta sair, ele já não consegue. Fala assim, não, agora eu entendi que eu preciso me aproximar mais da comunidade, eu preciso estar mais perto de pessoas que sejam uma bênção na minha vida. Mas depois de anos, essa pessoa não sabe nem como fazer uma amizade mais. E isso me leva a pensar um pouco sobre o que nós estamos fazendo quanto a isso enquanto igreja. Meus irmãos, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, mas eu vou repetir. Porque eu estou ficando velho e eu tenho liberdade poética para ficar repetitivo. A seguinte questão. Muitas igrejas estão jogando um jogo de empilhamento de pessoas nas cadeiras. Aonde a mesma lógica de estou solitário no trabalho, estou solitário no ônibus, estou solitário, se repete de novo dentro da igreja. E é por isso que nós insistimos para que todas as pessoas que têm caminhado conosco tenham um PG, tenham um time para poder servir, se aproxime das pessoas, faça amigos. É muito importante e eu fico feliz porque muitas vezes nós pastores temos a oportunidade de receber as pessoas, de conversar com elas. Mas você não precisa só do pastor na sua vida. Você precisa de outras pessoas que estejam caminhando com você como uma família espiritual da fé. Então, não fique sozinho. Não fique no isolamento. Construir relacionamento demanda tempo, energia e esforço. Mas eu te garanto, é exatamente para isso que nós fomos criados. Eu quero finalizar voltando na ideia do Gelatorex 3000. Imagine o que significa essa peça exibida lá no Museu de Milão. Uma peça que foi criada para um propósito que ela nunca conseguiu cumprir. Imagine como essa peça, ela de alguma forma é uma materialização poética do drama do homem moderno, criado para relacionamento, criado para intimidade, criado para pertencimento, mas ao mesmo tempo sem conseguir experimentar isso. E é por isso que muitas vezes, quando eu falo de Jesus com pessoas que não são cristãs, com agnósticos, com pessoas que não têm interesse em igreja, que não gostam de igreja, que certamente não gostam de um pastor, quando elas ouvem falar sobre Jesus, elas se interessam. Quando elas ouvem falar sobre Jesus, elas se interessam. Porque qual é o conceito de um encontro com Jesus, assim como nós vemos no Evangelho? Jesus estava cercado o tempo todo de gente que nós teríamos hesitação de acolher na nossa mesa. Jesus estava cercado de pessoas que eram pessoas improváveis, pessoas imorais, pecadores, prostitutas, publicanos. A ideia é que Jesus tinha uma percepção arguta, precisa e profunda da natureza humana. Jesus não estava iludido a respeito de ninguém que estava à sua volta. Ele sabia que Pedro haveria de negá-lo, mas ainda assim ele recebe Pedro à mesa e ele lava os pés de Pedro. No mundo moderno, ou nós somos conhecidos,
Ou nós somos amados? Uma coisa ou outra. Eu visto a minha máscara, a minha melhor máscara, e vocês falam, nossa, como o Jefferson é um cara gente boa. Como o Jefferson é um cara expansivo. Que cara gente boa, carismático. Ótimo, aí você me ama, mas você não me conhece. Você não sabe quem eu realmente sou. Se eu tiro a máscara, você começa a ver todas as minhas imperfeições, as minhas chatices, que são muitas, meus vícios e pecados, que são muitos, e aí então você me conhece, mas agora você não me ama mais. Mas o que seria se você pudesse ser totalmente conhecido, e verdadeiramente amado? E se alguém soubesse até os pensamentos mais sórdidos e as fantasias mais esdrúxulas que passam na sua imaginação, soubesse de tudo isso, melhor do que você inclusive, e te recebesse na mesa e te acolhesse e te dissesse, eu te amo, fique aqui, você tem um lugar à mesa, você tem um lugar comigo. A ideia de alguém que me conhece profundamente e que me ama verdadeiramente é basicamente a mensagem do Evangelho. Não pense que Jesus estava iludido a meu respeito, a seu respeito, quando Ele morreu por nós na cruz. A Bíblia diz, Ele morreu por nós quando nós ainda éramos o quê? Inimigos de Deus. Você é conhecido. Por causa de Jesus, você é amado. Senhor, obrigado. Obrigado porque o pecado fragmentou, cindiu e quebrou as nossas relações. E nós muitas vezes sabemos que estamos à deriva. Sentimos que mesmo dentro de casa, às vezes o diálogo é difícil. E quando nós tentamos, Senhor, acessar o coração, às vezes do nosso cônjuge, ou do nosso filho, ou do nosso pai, muitas vezes ainda assim nós nos sentimos desconectados. A alienação é o efeito da queda que nós experimentamos diariamente nas nossas relações. Talvez muitos aqui, Senhor, tiveram a sua história profundamente marcadas por rejeições. Sentiram-se aquém das expectativas dos seus próprios pais. Sentiram-se desolados por não serem amados por aqueles que deveriam lhes dar amor. Mas Jesus, muito obrigado, porque em Ti nós encontramos todo o vínculo, todo o pertencimento, toda a intimidade que nós sempre buscamos. Obrigado porque o Senhor nos recebe à mesa. E o Senhor sabe quem somos. Sabe tudo o que fizemos. Mas de uma maneira que nós não conseguimos compreender. O Senhor nos ama. E seu olhar de amor recai sobre nós, nos envolvendo por completo, Senhor, como um abraço gentil, quente, acolhedor, suave. Amor sincero, que não é forçado, amor de verdade. Obrigado, Jesus, porque o amor que nós sempre buscamos nas outras pessoas, nós sabemos que encontramos em Ti e na Tua presença. Porque quem mais, Jesus, quem mais se disponibilizaria a morrer a nossa morte em nosso lugar? Quem mais estaria disposto a levar sobre si mesmo todas as feiuras que fizemos e que faremos? Quem mais estaria em lugar de nos amar assim, mais do que a si mesmo? Só você, Jesus, só você. E nós queremos nessa noite mais uma vez que o Teu amor nos toque, que o Teu amor nos constranja, que Ele nos quebrante, e que uma vez reconectados ao Pai por meio do Seu amor, reconectados verticalmente, o Senhor também venha reconectando e curando as nossas relações, a começar em casa, Senhor, a começar reconectando o nosso casamento, reconectando o nosso coração ao coração dos nossos filhos ou dos nossos pais,
aplicando o perdão da cruz nas nossas relações para que elas sejam curadas, transformadas e dinamizadas no poder do Teu Espírito. Senhor, que essa reconexão com o Teu próprio coração, ó Deus, nos reconecte também aos propósitos originais que o Senhor tinha para nós. Quando o Senhor sonhou conosco no Teu coração, sonhou conosco vivendo como criaturas que são feitas à Sua imagem e semelhança. Nos ajuda, Senhor. Se o nosso casamento tem andado quebrado por anos, nos incomoda com isso agora, no nome de Jesus. Se nós temos vivido apartados e desconectados por anos dos pais ou dos filhos, não importa, que o Senhor possa trazer cura geracional em nome de Jesus. Mas que o Senhor nos lembre todos os dias que o Evangelho está curando e sarando todas, absolutamente todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.